Fala galerinha do Explica aí, sejam muito bem-vindos a mais um XP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tito, chegando aqui com uma questão que envolve cobertura vegetal e hidrografia, os rios aqui especificamente. Tá? É uma questão do Enem do ano de 2011 em sua segunda aplicação. Vamos nessa. As modificações naturais e artificiais na cobertura vegetal das bacias hidrográficas influenciam o seu comportamento hidrológico. A alteração da superfície da bacia tem impacto significativo sobre o escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. Então vamos lá, a gente está falando aqui sobre vazão. A vazão em um rio, a vazão em uma bacia hidrográfica. Vamos lembrar que vazão, galera, é a quantidade de água que passa naquele momento em um rio, tá bom? Então, quando você está olhando para um rio, você vê que tem uma correnteza ali, está passando água. Aquela água que passa naquele momento a gente chama de vazão, tá? Ela pode aumentar com as chuvas ou ela pode diminuir. E também tem uma variação de acordo com a vegetação, tá bom? Ao analisar 3 rios com coberturas vegetais distintas, ou seja, diferentes, uma cobertura agrícola, uma cobertura de floresta regenerada e floresta natural, de uma mesma bacia hidrográfica, após uma mesma precipitação, conclui-se que a vegetação é fundamental no comportamento da vazão dos rios, uma vez que, isso é verdade, a vegetação ela é importante no comportamento da vazão. Vamos lembrar que a gente está falando sobre a quantidade de água que passa naquele momento em um rio. Por que essa vegetação vai influenciar? Vejam só, a vegetação agrícola proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão. Gente, ela é bem contraditória, essa alternativa A. Como é que ela está dizendo que ela proporciona o mais demorado e o segundo maior pico de vazão? Na verdade, não é um pico demorado, tá? Muito menos o ciclo ali mais demorado. Uma cobertura de vegetação agrícola não é uma cobertura de vegetação natural, tá bom? Então a gente vai estar eliminando aqui essa alternativa A. Essa vegetação agrícola não vai proporcionar uma vazão demorada. Como assim uma vazão demorada? Uma vazão lenta seria isso? Uma menor velocidade? Não é isso, tá bom? Alternativa B. Vegetação de floresta natural possui o menor pico de vazão. Aqui a gente marca a alternativa correta e eu vou explicar ela e vou comparar com as outras alternativas. Por quê? Quando a gente fala de floresta natural, veja que ele mencionou aqui uma vegetação agrícola, uma floresta regenerada e uma floresta natural. Essa floresta que ele menciona que é natural, tá? É aquela floresta que ela não foi desmatada, aquela floresta nativa, uma floresta que já estava na região. Durante a precipitação, ou seja, as chuvas, é claro que a tendência é que a vazão de um rio ela aumente, tá bom, galera? Então, com essa vazão de um rio aumentando, o que a gente vai estar percebendo é que esse fluxo em uma floresta que é considerada natural, ela possui um menor pico. Por que um menor pico? Porque essa floresta aqui, que é nativa, ela vai acabar proporcionando a infiltração dessa água, tá bom? Ela vai favorecer a infiltração. Então, chove, boa parte dessa água ela vai passar por esse processo de infiltração. Aqui, nessa região, vai se formar um aquífero, tá? Pode se formar uma reserva de água subterrânea. Por que a vazão vai ter um menor pico quando a floresta é natural? A vegetação nativa, aquela vegetação que não foi de reflorestamento, aquela vegetação que já estava ali, ela proporciona um aumento da infiltração, tá bom? Então, se a água está infiltrando nessa floresta nativa, nessa vegetação natural, diminui a vazão. Eu vou ter uma menor quantidade de água passando naquele momento no rio. Por quê? Porque essa região de floresta nativa absorve a água se infiltra nessa região, tá bom? Então a vazão, o pico de vazão, ou seja, a quantidade de água que passa naquele momento no rio é menor porque ela também está se infiltrando, tá? Alternativa C,
Cobertura mais densa no ambiente agrícola proporciona menor pico de vazão. Uma cobertura mais densa, né, em um ambiente agrícola é o inverso. Não vai ser um menor pico de vazão, tá? Então, o que a gente vai estar observando é que esse menor pico de vazão não é em coberturas ou vegetações ali agrícolas, em plantações. São em florestas nativas, gente. Essa água tende a se infiltrar nessas florestas que a gente chama de nativas. Não é em uma cobertura, né, densa de um ambiente agrícola. E como é que essa cobertura ela vai ser densa se é uma região agrícola? Uma região de produção de alimentos. Tá? Ela é bem contraditória, essa alternativa C. Alternativa D. Cobertura mais espaçada na floresta natural ocasiona o maior pico de vazão. Não. A gente já viu que em florestas naturais, né, as raízes, né, todo o esquema de uma vegetação natural que já estava ali naquela região proporciona um aumento da infiltração. A alternativa D está afirmando que essa floresta natural ocasiona um maior pico. Como é que vai ocasionar um maior pico se a água se infiltra no solo das florestas naturais? Tá? Não é maior pico, e sim menor pico, porque a água ela vai ficar dividida ali entre se infiltrar no solo e escoar nos rios. Tá? A alternativa é floresta regenerada, por possuir mais densidade de biomassa, possui o menor pico de vazão. Tá? Primeiro, que quando a gente fala de uma floresta regenerada, é uma floresta que foi ali, né, recuperada. Tá? Ela não vai ter, né, uma maior biomassa que uma floresta natural. O erro já está aqui. Segundo, que não vai ser um menor pico. Tá? Então, o erro aqui dela é dizer que essa floresta regenerada, por possuir densidade de biomassa, uma maior densidade de biomassa, isso não é verdade. Essa floresta regenerada ela possui um menor nível de biomassa. Lembrem que ela foi regenerada, ela foi reflorestada. Ela não é natural. Tá bom? Então, ela ainda conclui aqui dizendo que o pico de vazão ela é menor, tá? Então, ela também está incorreta. Só revisando aqui, em uma floresta natural, nas condições sem a interferência do homem, uma floresta natural proporciona, durante as chuvas, a infiltração da água. Então, a água, além de abastecer os rios, o escoamento, a vazão, vai também se dividir infiltrando-se no solo. Por isso que a vazão, que é a quantidade de água que passa naquele momento, é menor, porque ela se divide entre infiltrar-se e escoar, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido, tirado as suas dúvidas. Continue aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.